Assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Podemos ler juntos do 8 a 10 novamente? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Diz que o Senhor dá vida a mortos espirituais, Deus. Faça isso hoje, Espírito Santo. E aqueles que já têm vida, que possam amar mais o Senhor ao ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa história diz que tinha um homem muito rico e ele tinha várias terras. E ele saiu 5 horas da manhã para contratar pessoas para trabalhar na sua terra. E diz que ele combinou com esses trabalhadores o salário de um dia, R$100, R$150. E daí diz que depois ele sai de novo às 9 da manhã e encontra os trabalhadores desocupados e chama eles para trabalhar. Ele sai depois meio-dia, 3 horas da tarde e chama eles para trabalhar. E daí ele sai 5 horas da tarde, já no final do expediente. Esse patrão muito rico, muito generoso, e ele chama para trabalhar e eles vão todos trabalhar. Daí chega a hora do final do dia, do acerto de contas, e ele manda o administrador pagar os que foram contratados por último o primeiro. E daí aqueles que foram contratados por último vêm receber o seu salário e recebe o salário de um dia, R$100 ou R$120. E daí quem trabalhou o dia todo pensa assim: quando for a minha vez, eu vou o quê? Eu vou receber mais. Óbvio, né? Mas diz não, esse patrão, ele paga a mesma coisa para todos os trabalhadores que ele chamou, mesmo aqueles que trabalharam desde as 5 da manhã, até aqueles que trabalharam só das 5 da tarde até as 5h30, 6 horas da tarde. Quem conhecia essa história? Essa história está na Bíblia, Mateus capítulo 20, porque essa história ela vai falar de um patrão gracioso, um patrão que chama pessoas pela sua graça para trabalhar na sua vinha, e ele paga os seus trabalhadores não de acordo com o mérito dos seus trabalhadores. Não importa se trabalhou mais, se trabalhou pouco, é a graça do patrão de dar o pagamento que ele quer justo para os seus trabalhadores que ele chamou. Essa é a história de Deus como patrão sendo gracioso, nos chamando pela sua graça. E não importa o nosso mérito, quanto nós trabalhamos, importa que Ele quer nos abençoar e nos dar um trabalho na sua vinha, no seu campo. Essa história ela foi esquecida durante a história da igreja. Por falta da leitura da Bíblia, durante vários séculos, a igreja começou a deixar a palavra de Deus. Porque
Na Idade Média, as pessoas, mais de 90% eram analfabetas. E a Bíblia não tinha a Bíblia traduzida para todas as línguas. As missas católicas, elas eram em latim geralmente. Então as pessoas comuns, elas não conheciam a palavra de Deus. Então esse entendimento da graça de Deus, ele foi se perdendo ao longo dos anos. A igreja, ela foi caminhando para doutrinas estranhas, porque não tinha a leitura da Bíblia. Por exemplo, foi-se criado doutrinas como o purgatório. Purgatório é que você morre, você não foi totalmente bom, então você vai para um local sofrer, e daí, dependendo da intercessão das pessoas, você paga os seus pecados e depois sai do purgatório. Uma outra doutrina que foi criando na igreja é a salvação pelas obras. Você coloca na balança os seus bons feitos, e se os seus bons feitos foram melhores do que os seus maus feitos, você seria salvo. Uma outra doutrina era a intercessão para e pelos mortos, que após a pessoa morrer, você poderia interceder por ela e ela poderia sair do purgatório. A igreja na Idade Média, ela começou a caminhar no escuro. Ela começou a caminhar nas trevas porque deixou de ter acesso à palavra de Deus e começaram a criar doutrinas de homens. Mas houve um tempo que Deus quis trazer a igreja de volta para a Escritura. É o que nós chamamos da Reforma Protestante. Um homem chamado Martinho Lutero, ele viu a situação da igreja, ele era um professor de teologia, e ele começou a ler a Bíblia, e ele queria ser salvo, e ele inclusive se mutilava por causa dos seus pecados, confessava os seus pecados, e as histórias, biografias de Lutero diz que ele nunca encontrava a paz do perdão dos seus pecados. Por mais que ele se esforçava para ser santo, por mais que ele se mutilava por causa dos seus pecados, por mais que ele passava horas confessando os seus pecados, ele não tinha a paz de Deus. Até que um dia, a história diz que Lutero, ele estava lendo para ensinar sobre Romanos, e ele leu no capítulo 1 de Romanos, dizendo que o justo viverá pela fé. E ele entendeu que a salvação não dependia das suas boas obras, mas dependia da justiça de Cristo imputada a ele pela graça de Deus. Então Deus, através desse homem, ele começou a trazer de volta a igreja para a palavra de Deus. Depois dele, ele começou a traduzir a Bíblia para a língua alemã, outros homens traduziram a Bíblia para outras línguas. Então começou-se a Reforma Protestante, onde as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus. É por isso que nós somos uma igreja protestante, você sabia? Nós somos uma igreja protestante porque houve um protesto contra o obscurantismo da igreja católica romana da época. É por isso que nós somos uma igreja evangélica, porque a nossa igreja é baseada no evangelho da graça de Deus. É por isso que nós somos uma igreja reformada, porque a nossa igreja, ela é oriunda da reforma protestante que aconteceu no século XVI. No ano de 31 de outubro de 1517, Lutero escreveu 95 teses contra as doutrinas erradas do catolicismo romano e pregou no mural da onde ele ensinava teologia. Iniciou-se a Reforma Protestante, o retorno da Bíblia para o centro da igreja. Irmãos, a situação espiritual da época era tão séria que existia algo chamado indulgências. Quem já ouviu falar aqui que é indulgências? Quase todo mundo. Eles criam que quando a oferta das moedas caíam no gasofilácio, automaticamente a alma saía do purgatório. Ou seja, a igreja vendia a salvação, vendia o perdão de pecados para as pessoas. Então Lutero, ele faz isso. Então é por isso que nós somos católicos, mas não romanos, porque católico significa universal. Nós somos uma igreja universal, mas não a universal do reino de Deus que vocês veem na televisão aí. Universal, católico, significa que nós somos uma igreja única.
Todo aquele que tem Jesus como seu Senhor faz parte da Igreja de Cristo. É por isso que nós somos protestantes, evangélicos e reformados, porque a nossa igreja é oriunda da reforma protestante do século XVI. Por isso que a nossa igreja prima pela palavra de Deus. Por isso que nós temos como primazia a pregação da palavra de Deus no culto público, porque nós cremos que Deus hoje fala por meio da Escritura. Nós cremos que doutrinas criadas por homens não podem ser obedecidas na igreja se estão fora da palavra de Deus. É por isso que nós somos uma igreja protestante reformada. Meus irmãos, mas você pensa que isso é coisa do século XVI, né? No último mês, o atual Papa, ele criou uma nova doutrina, não uma nova doutrina, mas ele diz o seguinte, e isso não é fake news, eu consultei no site do Vaticano, você pode ir lá, Vaticano News. Papa prorroga por 1 ano a indulgência do perdão celestino. Na noite desta segunda-feira, no dia 29 de agosto, será fechada a porta da Santa Basílica de Santa Maria de Colemaggio, em L'Aquila. O fechamento será após a celebração eucarística marcada para as 18 horas pelo bispo auxiliar da cidade, D. Antônio Ângelo. A porta santa foi aberta ontem pelo Papa Francisco durante a sua visita pastoral por ocasião do início da indulgência concedida pelo perdão celestino. Porém, a indulgência não terminará essa noite, como estipulado na bula Inter Sanctorius Solemnia do Papa Celestino V, mas poderá ser desfrutada até o perdão celestino de 2023 por concessão especial do Papa Francisco. Até o 28 de agosto de 2023, os fiéis e peregrinos que vierem a L'Aquila poderão obter a indulgência plenária todos os dias, participando dos ritos em honra de São Celestino V, ou rezando na presença dos restos mortais do santo por um tempo apropriado. Para obter a indulgência é necessário também recitar o credo, o Pai Nosso e uma oração de acordo com as intenções do Sumo Pontífice. Por fim, é preciso se aproximar da confissão sacramental e da comunhão eucarística dentro de 8 dias, antes ou depois de participar de um rito em honra de Celestino V, ou depois de ter estado em oração diante dos restos mortais do Santo Pontífice. Os idosos, os doentes e todos aqueles que por motivos graves não podem sair de suas casas, também poderão obter uma indulgência plenária, se arrependidos de cada pecado e com a intenção de cumprir as 3 condições habituais, assim que puderem, participarem espiritualmente das celebrações diante de uma pequena imagem de São Celestino, depois de terem oferecido as suas orações e tristezas e sofrimentos de suas vidas ao Deus misericordioso. Finalizando, a indulgência poderá ser aplicada também aos fiéis falecidos. Vocês entenderam? A Igreja Católica está no ano de 2022 dizendo que se você participar dos ritos, se você rezar perante os restos mortais de um Papa chamado Celestino V, você tem perdão de pecados. Se você peregrinar até lá, você tem perdão de pecados. Inclusive, se você participar dos ritos, você recebe a indulgência pelos fiéis falecidos da sua família. O que é isso? Heresia. Eles estão enganando as pessoas, porque só o Senhor Jesus pode perdoar pecados. Qualquer um que dobrar o seu joelho e tiver fé verdadeira no seu coração em qualquer lugar, recebe perdão de pecados. A Bíblia fala que nós vivemos uma só vida e depois da morte vem o juízo. Não tem como eu interceder para perdão de pecados de pessoas falecidas. O catolicismo romano continua vendendo indulgências, onde você recebe o perdão se você fizer algumas obras para que receba aquele perdão de Deus. Meus irmãos, aí está o erro e o engano.
das pessoas tentarem se salvar pelas suas boas obras. As nossas boas obras nunca serão suficientes para que nós possamos ter a salvação e o perdão de Deus. É um erro e engano nós tentarmos nos salvar, porque nós não somos alguém que está afogando e Deus joga uma boia. Não é que você está afogando e Deus vai jogar uma boia para te salvar. Não, nós somos mortos, submersos e precisamos de alguém que nos tire do fundo e sopre vida em nossos pulmões. A condição espiritual do homem que nós vimos aqui é que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Um homem sem Cristo, que não teve ainda o novo nascimento do Espírito Santo, ele está morto. E ele precisa que Cristo vá ao fundo do mar e retire ele, e que o Espírito Santo sopre no coração daquele homem a vida. Jonas experimentou isso, o profeta Jonas. Diz que quando ele estava no fundo do mar do peixe, ele clama a Deus e Deus o tira. E Jonas diz o seguinte: a salvação pertence ao Senhor. Meus irmãos, mas esse não é um problema só do catolicismo romano. Muitas igrejas evangélicas ainda pregam que salvação é por obras. Muitas igrejas evangélicas, elas falam que Cristo não é suficiente para a sua salvação. Você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Você precisa de crer em Jesus e mais o dízimo. Você precisa de crer em Jesus mais de alguma coisa. Muitas igrejas evangélicas também defendem a salvação pelas obras. Certa vez eu fui fazer um evangelismo com um amigo meu e a gente catalogou 20 pessoas e a gente perguntava para as pessoas assim: o que você vai falar para Deus para entrar no céu? Das 20 pessoas, 19 delas disseram alguma coisa relacionada a si mesmo. Elas diziam assim: eu vou entrar no céu porque eu sou uma boa pessoa, porque eu nunca matei ninguém, eu vou na igreja de vez em quando, eu vou entrar no céu porque eu sou um bom religioso. Apenas um homem, ele diz o seguinte: eu vou entrar no céu por causa da minha fé no Senhor Jesus Cristo que me salvou. Apenas um homem. E foi interessante que eu peguei e fui dar um folheto para esse homem, para ele ler e depois ir na igreja. Ele falou assim: eu vou pedir para minha netinha ler para mim, porque eu não sei ler. Ele não sabe ler, mas o Espírito Santo mostrou para ele que ele só pode ser salvo por causa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mas como então nós precisamos conhecer a verdade? Para que nós não sejamos enganados, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade revelada para nós hoje é sola gratia. Sola é uma palavra latina que significa somente, gratia é graça. Os reformadores chegaram à conclusão que o homem só pode ser salvo pela graça de Deus. E hoje nós vamos ver que Deus nos salva pela sua graça, mediante a fé em Cristo para a sua glória. Deus nos salva pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo para a sua glória. Veja, meus irmãos, como nós estávamos. O versículo 1 fala que aqueles cristãos em Éfeso estavam mortos em seus delitos e pecados. A condição espiritual de um homem natural, nascido de uma mulher, é um homem morto espiritualmente. O versículo 2 fala que nós antigamente andávamos seguindo o curso deste mundo. Nós éramos como filhos da desobediência. Um homem morto espiritual não tem condições nenhuma de escolher o que é bom espiritualmente, porque está morto. Um homem morto espiritual não tem como ir em direção a Deus, porque ele não quer Deus, porque Deus é Espírito, e um homem morto espiritual não quer saber de Deus. Um homem sem Cristo está afogado, submerso,
no profundo mar como Jonas foi engolido pelo peixe. E o que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, o versículo 3 fala no final, que nós éramos filhos da ira como também os demais. O que nós merecíamos? O que um homem sem Cristo merece? A ira de Deus. O que nós merecíamos receber? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos o castigo de Deus, porque os nossos pecados é uma ofensa contra o Deus Santo. Mas a boa notícia para nós hoje, meus irmãos, é que tem um mas nessa história. O versículo 4 fala: mas Deus. Há um mas na história da humanidade, há um mas na minha e na sua história. Nós merecíamos a morte, a ira de Deus, nós merecíamos o inferno por causa dos nossos pecados, da nossa ofensa contra um Deus Santo, mas tem um mas na nossa história. Mas o que? Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mesmo nós merecendo a morte, o inferno, a ira de Deus, a Bíblia fala que Deus quis nos salvar. A Bíblia fala que Deus quis nos chamar, trabalhadores desocupados, para trabalhar na sua vinha. Deus quis que nós fizéssemos parte da sua obra, da sua família. Deus quis pegar inimigos de Deus que nós éramos e transformar em filhos. Deus quis abrir a sua casa para nós, por causa da sua misericórdia. Portanto, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos a má notícia que aquilo que nós merecíamos, mas a boa notícia é que há a graça de Deus, há o amor de Deus, há um mas na nossa história. Deus quis nos dar a sua graça. Deus quis nos fazer de inimigos seus filhos. Talvez a melhor ilustração para o amor de Deus é uma mãe. Você já viu uma mãe que um filho rebelde faz coisas ruins contra a mãe, desobedece a mãe, envergonha a mãe, e a mãe continua fazendo o bem para o seu filho? O amor da mãe é constrangedor, o amor de Deus Pai é mais constrangedor ainda. Mesmo nós pecando contra Ele, mesmo nós nos rebelando contra Ele, Deus não para de fazer o bem para nós. Isso é graça de Deus. Mas, meus irmãos, essa graça tem um instrumento, porque o versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Um instrumento para que a gente receba e usufrua da graça de Deus é a fé. Assim como um cirurgião, ele que opera, mas ele usa um bisturi. Um instrumento é o bisturi. Um instrumento da graça de Deus é a fé. Mas daí talvez você pensa: ah, Gabriel, então essa é a minha parte. Essa é a minha parte então. Deus entra com a sua graça e eu entro com a minha fé. Nem para isso nós tínhamos condições. Nem condição de crer em Deus nós tínhamos, irmãos. Porque no versículo 8 vai dizer que isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que nós temos não vem de mim mesmo, é o próprio Deus que dá a fé para nós, para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque eu poderia dizer assim: ah, eu fui mais inteligente do que fulano que não quis aceitar Jesus, eu fui mais esperto do que ciclano que não quis crer em Jesus.
mas não para que ninguém se glorie diante de Deus. Até a fé que nós cremos em Jesus, é Ele que nos dá. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele não dá sua glória a ninguém, muito menos a uma imagem de escultura. Então Deus, Ele nos dá o instrumento, Ele nos dá esse dom. O dom é como se fosse um presente. O dom é como se fosse uma oferta que Deus dá. Por quê? Por que Deus me deu a fé? Porque Ele me achou mais interessante do que algumas pessoas? Porque Ele me achou mais inteligente? Não, porque aprouve a Deus abrir o meu coração. Porque há um erro também em nós, porque nós falamos assim: fulano tem que abrir o coração para Deus. A gente não fala isso? Como que fulano não vê? Ele tem que abrir o coração para Deus. Meus irmãos, até a própria capacidade de ter fé, de ver, é Deus que nos dá. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus disse para os fariseus que eles eram cegos guiando outros cegos. Nós não temos capacidade de ver espiritualmente, se o próprio Deus não abrir os nossos olhos. Então o instrumento é a fé. Por vezes Jesus encontrava as pessoas e falava para as pessoas assim: vá em paz, a tua fé te salvou. Jesus sempre falava isso para as pessoas. Jesus sempre conectou fé e paz. Porque quem creu encontrou descanso. Quem creu encontrou amor, encontrou alegria. Quem creu encontrou paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. Quem creu, crê que Jesus disse que ainda que morramos, teremos a vida eterna. Os nossos olhos foram abertos pelo Senhor. Sobre a fé é importante dizer duas coisas: que não importa o tamanho da sua fé. Nós vimos aqui algumas semanas o pai de um menino que fala para Jesus assim: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Mas não é o tamanho do instrumento que eu tenho, que é a fé, que faz o efeito. O efeito é se eu coloco a fé na pessoa correta, que é o Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, fulano não tem que abrir o coração, porque isso seria uma espécie de sinergismo, o homem tentando ajudar Deus para ser salvo. Isso é o que o catolicismo, isso é o que as igrejas arminianas pregam. Mas a Bíblia nos mostra uma ação modernista. Deus do céu resolve abrir o nosso coração. O Espírito Santo resolve nos dar visão espiritual. É isso que a Bíblia nos mostra. Os apóstolos estavam evangelizando uma mulher chamada Lídia. Em Atos 16:14 diz o seguinte: uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu seu coração para entender as mensagens de Paulo. Quem abriu o coração de Lídia? Deus abriu o coração de Lídia. Portanto, nós temos, não é que falar para fulano abrir o coração, nós temos é que dobrar o nosso joelho e falar: Deus, abra o coração de fulano. Porque o coração de fulano é um coração de pedra. E a promessa de Deus é que Ele daria ao seu povo um coração de carne, um coração apto para crer nele. Meus irmãos, e qual que é o propósito da salvação? Versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O propósito de Deus nos salvar pela sua graça mediante a fé que Ele próprio nos dá é de mudar a nossa vida, é de nos moldar para a sua glória.
Veja aqui que as boas obras não são a causa da minha salvação, mas as boas obras são o resultado da minha salvação. O versículo 10 está dizendo: aquele que está em Cristo, agora ele está em Cristo para as boas obras. Vocês estão entendendo? As boas obras daquilo que eu pratico não é o motivo da minha salvação. Deus não olha para mim por causa das minhas boas obras, mas a partir do momento que eu sou alcançado pela graça de Deus, as boas obras praticadas por nós é o resultado da nossa salvação. E essa palavra é muito bonita: somos feitura dele. No original grego seria mais ou menos o artesanato de um artesão que faz alguma coisa com as suas mãos, ou o poema de um poeta. Olha que bonito que Deus está falando pelo apóstolo Paulo, que Deus nos tira da morte espiritual, nos dá vida espiritual pela sua graça, e agora Ele começa a moldar a nossa vida como um artesão molda, como um poeta escreve, para transformar a nossa vida para a sua glória. Ou seja, do início ao fim da salvação de um crente é uma ação de Deus. E quando você vê uma obra de arte, um vaso bonito, quando você vê um poema bonito, quem recebe a glória? O poeta, o artesão. Então Deus nos ama tanto que, além de nos salvar, Ele quer transformar a nossa vida para a sua glória. Ele quer que, quando olhem para nós, possam reconhecer que de fato há uma obra de Deus na nossa vida. Porque uma graça que salva é também a mesma graça que transforma. Esse artesão vai fazer essa obra para a sua glória. Portanto, meus irmãos, Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é te moldar. Esse propósito é escrever um poema como se você fosse uma obra de arte escrita nas suas mãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus preparou essas boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Há uma boa obra, há uma missão, há um propósito de Deus para cada um que Ele chamou. Deus preparou boas obras para que eu andasse nela, mas também para que você andasse nessas boas obras, que é aquilo que nós vamos fazer para a sua glória. Portanto, meus irmãos, como alvos da graça de Deus, nós devemos também dar graça para as pessoas. Se eu fui alvo da graça de Deus, de um favor que eu não merecia, agora eu tenho que dar graça para as pessoas. Ou seja, dê algo para alguém que essa pessoa não merece, porque foi isso que Deus fez com você. Aplique a graça de Deus. Lembra que eu falei semana passada? Aplique a graça de Deus no seu casamento. Aplique a graça de Deus nos seus relacionamentos. Dê algo para as pessoas que elas não merecem. Dê perdão para elas, elas não merecem, porque foi justamente isso que Deus fez conosco. Ele nos agraciou sem a gente merecer. Guarde a sua fé, irmãos, esse instrumento que Deus nos dá para crer nele. Cuidado com as ideologias humanas. Cuidado com as promessas terrenas de uma vida nessa terra. Guarde a sua fé contra as coisas contrárias à palavra de Deus. E dê glória a Deus. Veja, meus irmãos, a condição que Ele te tirou. Veja de onde Deus nos tirou, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos tirou da profundeza do mar. Ele nos deu vida espiritual. Você pode imaginar isso? Por que Ele fez isso por nós? Nós não merecíamos, Deus não precisava de nós, mas Ele, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, Ele quis nos resgatar. Ele quis que nós fôssemos uma feitura criados em Cristo Jesus para a sua glória. Como não viver para a glória desse Deus? Como não entregar tudo para Ele? Ele é digno.
que nós façamos isso. Meus caros irmãos, não tente se salvar. Não tente se auto-salvar. Porque você não está precisando de uma boia para sair do mar. Se você ainda não está em Cristo, você precisa que Ele te resgate do fundo do mar. Então confie na salvação que Jesus oferece para você. Talvez você se encontre morto espiritual e perdido. Mas hoje você ouviu a pregação do amor de Deus, da graça de Deus. E é justamente pela pregação que Deus dá fé para as pessoas. Romanos 10,17 diz isso, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se há alguma fé então no Senhor Jesus no seu coração, se Ele colocou esse instrumento no seu coração hoje, venha para Jesus. Venha trabalhar nessa vinha. Ele te chama, mesmo que para você talvez já é 5 horas da tarde. Você acha que já é tarde demais? Venha, Ele te chama para trabalhar nessa vinha. Porque para o Senhor nunca é tarde. E Ele promete te dar graciosamente a salvação. Venha, Ele vai mudar a sua vida como um artesão faz e molda o vaso de barro para a sua glória. Receba a graça de Deus. Sola gratia. Oremos.